vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever neste canal e ativar as nossas notificações. Irmãos queridos, nós vamos abrir a palavra de Deus, o Salmo 85. Salmo 85. Esse salmo diz o seguinte: favoreceste, Senhor, a tua terra, restauraste a prosperidade de Jacó, perdoaste a iniquidade do teu povo, encobriste os seus pecados todos. A tua indignação reprimiste-a toda, do furor da tua ira te desviaste. Restabelece-nos, ó Deus da nossa salvação, e retira de sobre nós a tua ira. Estarás para sempre irado contra nós? Prolongarás a tua ira por todas as gerações? Porventura não tornarás a vivificar-nos para que em ti se regozije o teu povo? Mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia e concede-nos a tua salvação. Escutarei o que Deus, o Senhor, disser, pois falará de paz ao seu povo e aos seus santos, que jamais caiam em insensatez. Próxima está a sua salvação dos que o temem, para que a glória assista em nossa terra. Encontraram-se a graça e a verdade, a justiça e a paz se beijaram. Da terra brota a verdade, dos céus a justiça baixa o seu olhar. Também o Senhor dará o que é bom, e a nossa terra produzirá o seu fruto. A justiça irá diante dele, cujas pegadas ela transforma em caminhos. Amém. Eu queria, meus amados, pensar à luz desse salmo sobre um clamor por avivamento. Conforme o pastor Arival já afirmou, este é um salmo dos filhos de Coré ou Corá. E é curioso que o tronco desta família foi um homem que se rebelou contra Moisés e que recebeu um juízo radical e morreu no ato da sua rebelião. Mas Deus é tão bondoso que os descendentes deste homem foram pessoas comprometidas com Deus, com a casa de Deus e com os louvores de Deus. E este é um salmo dos filhos de Coré. Nós não temos indicação precisa da ocasião em que ele foi escrito. Alguns chegam a dizer que ele deve ter sido escrito no período pós-cativeiro, porque não há menção nem do rei, nem do templo. Mas o certo é que este homem está olhando para o passado e recordando as misericórdias de Deus. Ele está olhando para o presente e clamando por um avivamento, e olhando para o futuro, para apropriar-se das promessas divinas. E com a Bíblia aberta comigo nesse salmo, eu gostaria de considerar com vocês então essas três verdades magnas ressaltadas pela passagem. Primeiro, olhando para o passado para recordar as misericórdias divinas, versos 1 a 3, você pode notar comigo que todos os verbos estão no pretérito perfeito, estão no passado. E é como se eu estivesse olhando pelas lentes do retrovisor. É uma espécie de retrospectiva do que Deus já havia feito. Então vamos destacar algumas coisas. Primeiro, ele destaca o abundante favor de Deus com o seu povo. Olha aí o verso primeiro: favoreceste, Senhor, a tua terra, restauraste a prosperidade de Jacó. Quando você olha para trás e vê as ações e intervenções de Deus na sua vida, na vida da igreja, isso é uma espécie de profecia daquilo que Ele pode fazer no futuro. O Deus que fez é o Deus que faz e o Deus que fará. Ele nos favoreceu.
Ele nos salvou, Ele nos redimiu, Ele nos fez membros do corpo de Cristo, Ele nos fez ovelhas do seu pastoreio, Ele habita em nós, Ele nos redimiu. Então nós que estamos aqui também somos o povo que testemunha os favores de Deus que já aconteceram na nossa vida. Essa é a primeira coisa que ele destaca. Segundo ponto que ele destaca é o copioso perdão de Deus ao seu povo. Olha o versículo 2: perdoaste a iniquidade do teu povo, e encobriste os seus pecados todos. E quando eles olharam, eles tinham que olhar para frente para ver isso, para o sacrifício que Cristo fez na cruz. Quando eles realizavam os seus sacrifícios, eles olhavam para aqueles sacrifícios cruentos e eles tinham que olhar para a promessa do Messias. Mas olhando para frente, eles tomavam posse do perdão. E agora nós olhamos para trás, para a cruz de Cristo, para o sangue derramado, para o perdão consumado. E nós podemos afirmar, amados, que Deus também perdoou a nossa iniquidade e que por causa do sacrifício de Cristo e do sangue vertido, Deus encobriu os nossos pecados todos, quando Ele nos declarou justos diante do seu tribunal. Você que está aqui hoje é perdoado por Deus. Seus pecados já foram cancelados. Deus já lançou os seus pecados nas profundezas do mar. Deus já colocou os seus pecados atrás das suas costas, e dos seus pecados Deus não se lembra mais. Esta é uma glória bendita que nós já possuímos. Somos um povo perdoado. Essa é a segunda bênção que o salmista destaca nesta passagem. Mas há uma terceira. Olha comigo no verso 3, que é a suspensão da ira de Deus sobre o seu povo. Olha o que ele vai escrever no verso 3: a tua indignação reprimiste-a toda, do furor da tua ira te desviaste. Você pode perguntar: Deus é santo, o pecado é maligníssimo, o pecado ofende a santidade de Deus, ultraja a justiça de Deus. O pecado não pode ficar impune, porque o salário do pecado é a morte. De que maneira Deus desviou a ira dele de sobre nós, porque somos pecadores? A Bíblia nos informa que Deus desvia a ira dele de sobre você, sobre a minha vida, transferindo-a para a cruz de Cristo. Ele suportou a ira de Deus. Aquele cálice lá no Getsemane, que Jesus Cristo clama em lágrimas: Pai, se possível passe de mim este cálice, era exatamente a ira de Deus sobre o nosso pecado. Aquele que é santo se fez pecado, aquele que é bendito foi feito maldição, aquele que tinha plena intimidade com o Pai antes que houvesse mundo, precisou clamar na cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Naquele momento, diz a Bíblia que Deus lançou sobre ele a iniquidade de todos nós. Diz a Bíblia que agradou a Deus moê-lo naquela cruz, de tal maneira que toda a ira que deveria cair sobre nós foi desviada para ele naquela cruz. E então, em virtude disso, a ira de Deus, a indignação de Deus foi reprimida toda, e ela foi desviada de nós, lançada sobre o seu Filho, e ele então morreu pelos nossos pecados. Ele suportou o castigo que nós devíamos suportar, e diz a Bíblia: pelas suas pisaduras nós somos sarados. Essas são as verdades que ele olha para trás para reconhecer. Mas agora, em segundo lugar, ele olha para o presente para pedir restauração e avivamento a Deus. Em primeiro lugar, veja você um veemente pedido por restauração no versículo 4. Restabelece-nos, ó Deus da nossa salvação, e retira de sobre nós a tua ira. Agora vamos entender isso. Você e eu somos pessoas salvas pela graça de Deus, mas nós ainda continuamos pecando. E mesmo nós sendo o povo de Deus, nós ainda podemos, na nossa rebeldia de coração, dureza de coração, de pecado e rebelião, provocarmos a ira de Deus.
E ele está orando para que Deus nos restabeleça. Não é restabelecer a salvação que foi perdida, não. Ele está dizendo: restabelece-nos, ó Deus da nossa salvação. Isso é um pedido de avivamento. Você que é povo de Deus, você que é ovelha de Cristo, você que é filho de Deus, você que é herdeiro de Deus, você que é cidadão do céu, você que tem o nome no livro da vida, pode passar por um momento de frieza, de aridez, de afastamento, de perder o brilho da face do pai, como Absalão, que estava em Jerusalém, mas não podia ver a face do rei, não tinha comunhão com o rei. Às vezes, irmãos, a nossa vida está assim, árida, seca, sem intimidade com Deus, e o pedido é esse: restabelece-nos, ó Deus da nossa salvação. Esse é o seu pedido, esse é o meu pedido, esse é o pedido desta igreja nesta tarde. Mas em segundo lugar, veja comigo, por favor, no versículo 5, algo preciosíssimo do seu clamor por avivamento. É um veemente pedido para que Deus suspenda a sua ira. No versículo 5 ele diz: estarás para sempre irado contra nós, prolongarás a tua ira por todas as gerações. É por isso que Alan Harman, examinando esse texto, entende que ele é um texto pós-cativeiro, porque mesmo depois que o povo foi restaurado à sua terra, conforme foi dito hoje no culto das 11 da manhã, o povo estava vivendo um momento difícil, de crise, de cidade arrasada, de muros quebrados, de portas queimadas, de pobreza extrema, de inimigos atacando ao redor. O povo estava debaixo de grande miséria e desprezo. E agora o autor sagrado está entendendo que toda essa crise que eles estão vivendo, espiritual, conjuntural, econômica, política, emocional, espiritual, era uma espécie de expressão da ira de Deus sobre eles. E eles estão rogando a Deus: estarás para sempre irado contra nós, prolongarás a tua ira por todas as gerações. Ele diz: Deus, olha para nós não queremos continuar desse jeito. Nós não queremos ser um povo que está debaixo da tua ira, nós queremos ser a tua alegria, nós queremos ser o teu deleite, nós não queremos viver debaixo do teu desgosto, nós queremos ser o teu prazer. Esse é o clamor deste homem. Mas vejam vocês, em terceiro lugar, um veemente pedido por avivamento no versículo 6, já foi lido no culto de hoje. Você pode ler novamente o versículo 6 comigo? Vamos juntos? Porventura, não tornarás a vivificar-nos, para que em ti se regozije o teu povo? Agora preste atenção em algumas verdades desse versículo. Primeira delas, ele vai entender, irmãos, que o avivamento é uma obra de Deus em seu povo. Porventura não tornarás a vivificar-nos. Note que não somos nós quem nos vivificamos. Não é a igreja que bota uma placa lá na porta ou na rua e disse: hoje, domingo, 17 de outubro, 16 horas é o culto do avivamento. Vamos receber o avivamento, vamos produzir o avivamento, vamos agendar o avivamento. Não. Essa agenda não está na mão da igreja. Nós não produzimos avivamento, nós não agendamos avivamento. O que nós podemos fazer e estamos fazendo hoje, ao longo dos 6 trabalhos deste domingo, 4 cultos e 2 escolas dominicais, é pedir a Deus avivamento. Avivamento é obra de Deus em seu povo. Agora notem que avivamento não é pedir coisas para Deus. Deus, nós queremos saúde. Deus, nós queremos prosperidade. Deus, nós queremos milagres. Deus, nós queremos reconhecimento. Deus, nós queremos isso. Deus, nós queremos aquilo. Não. Avivamento é quando o povo sente saudade de Deus, necessidade de Deus e quer Deus. Há muita gente querendo coisas de Deus, bênçãos de Deus, dádivas de Deus, mas isso não é avivamento. Avivamento não está centrado na igreja, está centrado em Deus. Não está centrado em nós, está centrado em Deus. Por isso ele entende que avivamento é obra de Deus em seu povo. Não é pelo seu povo, é em seu povo. Segundo lugar,
O avivamento é obra exclusiva de Deus. Em outras palavras, não é ativismo religioso. Tem muita gente que confunde campanha evangelística com avivamento, culto de louvor com avivamento, reunião de oração com avivamento, obra social com avivamento. Essas coisas podem ser até expressão do avivamento, mas não é o avivamento. Então notem, amados irmãos, que só Deus pode realizar esta obra, é uma obra exclusiva de Deus. Por isso o salmista está orando e pedindo: porventura não tornarás a vivificar-nos. É Deus quem faz essa obra e só Ele pode fazê-lo. Mas há uma terceira verdade nesse versículo que eu quero destacar nesta tarde com os meus irmãos. É que o avivamento não é apenas uma obra e uma obra exclusiva, mas é também uma obra extraordinária. Ou seja, só Deus pode pegar uma pessoa apática, árida, insossa, morna, e reavivar o coração dela. Numa linguagem bíblica, só Deus pode chegar num vale de ossos secos e transformá-lo num exército. Só Deus pode transformar um deserto num pomar, um vale árido num manancial. Só Deus pode pegar uma igreja desanimada, fraca, vazia, morna, apática, numa igreja viva e poderosa. Só Deus pode fazer isso. Isso é um milagre do poder de Deus, da graça de Deus, da intervenção de Deus, da ação soberana de Deus. É um verdadeiro milagre. É por isso que quando o profeta Ezequiel foi chamado para visualizar aquele vale de ossos secos e estava se tratando de toda a casa de Israel, a pergunta que foi feita a ele foi essa: porventura poderão reviver esses ossos, ó filho do homem? E ele respondeu: Senhor Deus, tu sabes, se tu quiseres é possível fazer isso. E na história da igreja, irmãos, quantas vezes igrejas mornas, apáticas, vazias, fracas, desanimadas, foram tocadas pelo poder do Espírito Santo, foram sopradas pelo vento do Espírito Santo, e a igreja se levantou cheio de vida e de vigor. É isso que nós estamos clamando aos céus, uma visitação extraordinária. Mas há outra coisa nesse texto que eu quero chamar a atenção dos meus amados irmãos, em quarto lugar. O avivamento é uma obra repetida de Deus. Olha o verso 6 de novo. Porventura não tornarás a vivificar-nos? Ou seja, ao longo da história, Deus trouxe vários avivamentos. Foi lá em Jerusalém. Você nota isso novamente lá em Samaria. Você nota isso novamente lá em Éfeso. Você nota um grande avivamento lá no período da Reforma. Você nota avivamento nos países europeus, da Inglaterra, da Escócia, país de Gales. Você nota avivamento nos Estados Unidos, no Canadá. Você nota avivamento na Coreia do Sul. Você nota avivamento na África. Você nota avivamento em tantos lugares. O que o salmista está pedindo a Deus é o seguinte: Deus, tu fizeste, faz de novo, Senhor. Volta a fazer o que tu já fizeste. Nós não estamos pedindo nada novo, nós não estamos pedindo nada inédito, nós não estamos pedindo novidade, nós estamos pedindo que tu faças aquilo que tu já tens feito ao longo dos tempos. Faz de novo na nossa vida, Senhor. Este é o pedido dele. Mas em último lugar, irmãos, à luz desse texto, o avivamento, ele está centrado na nossa alegria em Deus. Olha aí o versículo 6 ainda. Porventura não tornarás a vivificar-nos para que em ti se regozije o teu povo? Veja bem que é possível que a igreja se alegre em muitas outras coisas. Lembra da igreja de Laodiceia? Ela estava feliz com ela mesma. Estou rica, abastada, não preciso de coisa nenhuma. Quantas vezes nós nos alegramos na nossa tradição, na nossa história, na nossa doutrina, no nosso conhecimento, na nossa música, nos nossos aparatos, no nosso conhecimento intelectual. Podemos nos alegrar em tantas outras coisas, na nossa prosperidade, na nossa proteção. Não, avivamento é quando você tem sua alegria em Deus.
Quando Deus é a sua motivação, quando Deus é a sua alegria, quando Deus é a sua busca, quando Deus é o seu tesouro maior, quando Ele é a paixão da sua alma. Eu quero ser revivado para que a minha alegria esteja centrada em Deus. Ele é a minha motivação, Ele é o motor da minha alma, Ele é o oxigênio dos meus pulmões, Ele é a razão da minha própria vida. É por isso que eu quero avivamento, para que eu retorne ao primeiro amor e possa amá-lo sobre todas as coisas. Mas notem mais, amados irmãos, ele está pedindo, ele faz um pedido veemente por misericórdia e salvação no versículo 7. Mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia e concede-nos a tua salvação. Avivamento nada mais é do que a igreja ver a misericórdia de Deus. E a salvação aqui não é salvação no sentido de que está perdido, indo para o inferno e agora está salvo, indo para o céu. Ele está falando, ele é o povo de Deus. Ele mostra isso no versículo 2, perdoaste a iniquidade do teu povo, nós somos povo de Deus. Por salvação aqui ele está dizendo daquela situação em que eles se encontravam, talvez pós-cativeiro. Ele quer contemplar a misericórdia para ver a manifestação de Deus, tirando o povo do opróbrio, daquela situação de embaraço, de mesmice, de sequidão, de aridez espiritual. Isso é avivamento, quando a igreja vê a misericórdia e vê a intervenção de Deus em seu favor. Mas notem agora, por gentileza, que é o último ponto desta mensagem. Agora ele olha para o futuro, para apropriar-se das promessas de Deus. E quando ele olha para o futuro, o que ele quer? Primeiro, ele quer estar atento para ouvir a voz de Deus. Olha o versículo 8. Note que o verbo está no futuro agora, não está mais no passado, nem no presente. Está no futuro. Escutarei o que Deus, o Senhor, disser, pois falará de paz ao seu povo. Irmãos amados, aqui está um outro aspecto importante do resultado do avivamento. Uma igreja que experimenta avivamento, ela quer subir como Abacuque na torre de vigia para ouvir o que Deus tem para ela. Ela está atenta à palavra de Deus. Ela quer obedecer à palavra de Deus. Ela quer ouvir a palavra de Deus. Ela não tem ouvidos moucos à palavra de Deus. Uma igreja que tem fome de Deus, reavivada pelo Espírito de Deus, ela está atenta à voz de Deus. Mas em segundo lugar, ela quer mais do que a voz de Deus, ela quer ver a própria glória de Deus. Olha comigo o verso 9, por gentileza. Próximo está a sua salvação dos que o temem, para que a glória assista em nossa terra. A glória de Deus, irmãos, é a manifestação do próprio ser de Deus em todo o seu fulgor. É quando Deus se revela em toda a sua força, em todo o seu brilho, em toda a sua glória. Isso é glória de Deus. E a história dos avivamentos provam isso, irmãos. Muitas vezes há registros de que o simples fato de você chegar naquele local onde estava acontecendo essas intervenções de Deus, os corações se quebravam. Há registros da história de Charles Finney, no avivamento do século XIX nos Estados Unidos, que o simples fato às vezes dele chegar no ambiente e começar a orar, milhares de pessoas tinham seus corações derretidos pelo poder do Espírito Santo. Muitas vezes, em lugares onde Deus derramava do seu Espírito, quando o pregador se levantava para pregar, a própria glória de Deus enchia o lugar e as pessoas eram quebrantadas e choravam. Há registros bem contemporâneos nossos, inclusive do nosso missionário Ronaldo de Almeida Lidório, que muitas vezes, lá em Coni, onde ele estava, as pessoas saíam correndo, feiticeiros, chorando, para confessar os seus pecados, com pressa para acertar a vida com Deus. Em Quacisabanto, em 1966, os missionários, quando acordavam de manhã, tinha 5, 10, 20 pessoas na porta de cada um, com pressa para acertar a vida com Deus. A glória de Deus invade de tal maneira o local que as pessoas são atraídas e tocadas e transformadas pelo poder de Deus. É isso que o salmista quer ver, a manifestação da glória de Deus. Mas vejam vocês, em terceiro lugar, que ele quer ver a plena salvação de Deus nos versos 10 e 11.
Encontraram-se a graça e a verdade, a justiça e a paz se beijaram. Da terra brota a verdade, dos céus a justiça baixa o seu olhar. Talvez essa é uma das figuras mais lindas da Bíblia, mais poéticas da Bíblia, porque esta cena aqui, deste encontro da graça com a verdade, só pode acontecer em Cristo. Está lá em João 1,14, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de quê? De graça e de verdade. Mas sabe quando a justiça e a paz se beijaram? Foi lá na cruz. Sabe por quê? Porque lá na cruz Jesus Cristo cumpriu a justiça de Deus, morrendo pelos nossos pecados, possibilitando a nossa reconciliação com Deus. E é por isso que a Bíblia diz: justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus. Então lá na cruz, pela obra sacrificial de Cristo, está escrito que ali a justiça e a paz se beijaram. Em Cristo vem a nossa plena salvação. E nós fomos contemplados e alcançados por esta plena salvação de Deus. E então o salmista conclui, nos versos 12 e 13, com esse futuro glorioso prometido por Deus ao seu povo. Também o Senhor dará o que é bom, a nossa terra produzirá o seu fruto, a justiça irá diante dele, cujas pegadas ele transforma em caminhos. Então a justiça vai adiante do seu povo, e a promessa divina aqui é extremamente gloriosa. Uma vez o povo restaurado, reavivado, reconciliado, a bênção de Deus flui na história desse povo, e o Senhor dará o que é bom. A terra produz o seu fruto. É claro que no caso de Israel, eles estão pensando na terra que estava devastada, começa a produzir, e nós poderemos entender numa linguagem espiritual: a igreja vai florescer, a igreja vai frutificar, a igreja vai produzir muitos frutos para a glória de Deus. Este é o nosso clamor, esta é a nossa necessidade, esta é a nossa oração nesta tarde, um clamor por avivamento. Eu convido você, nesse momento, para você ficar em pé, e nós vamos orar ao nosso Deus, pedindo a Ele que nesta tarde Ele nos visite com o poder do seu Espírito. Quantas pessoas estão aqui hoje que diante de Deus, com sinceridade, reconhecem a necessidade de um avivamento pessoal? Quantas pessoas aqui reconhecem isso? Bendito seja Deus. Quantos aqui reconhecem não só que têm necessidade, mas que desejam um avivamento para a sua vida? Louvado seja o Senhor. Ó Deus, nós carecemos da Tua graça. Nós temos contemplado os Teus gloriosos feitos no passado. Temos ricos e fartos testemunhos do que já fizeste na vida do Teu povo. Mas Deus, nós não queremos viver apenas com a visão do retrovisor. Hoje nós precisamos de avivamento. Hoje nós estamos aqui para dizer-te que a nossa necessidade maior é contemplar a Tua glória, é ter um vislumbre da Tua majestade bendita sendo favorável a nós, tirando-nos da sequidão, da aridez, da vida infrutífera, do desânimo, do abatimento, do pessimismo, da negatividade, da incredulidade, para sermos um povo alegre, sermos um povo vivo, sermos um povo operoso, frutífero para a glória do Teu nome. Então Deus, levanta a Tua igreja, então sacode, Senhor, a Tua igreja, então balança o Teu povo, Senhor, remove a aridez, remove a falta de brilho nos olhos, o calor no coração, e traz sobre o Teu povo, Deus, uma vida plena, maiúscula, para a glória do Teu nome. Oh meu Deus, Tu prometeste, e Tu és o Deus que promete, o Deus que cumpre. Então, Senhor, visita a Tua vinha que Tu mesmo plantaste, em nome de Jesus. Reaviva a Tua obra, Senhor, para que nós nos alegremos em Ti, para que estar na Tua presença seja o deleite da nossa alma, para que cada crente desta igreja tenha pressa de estar na Tua casa, tenha alegria de estar na Tua casa, tenha alegria de Te contemplar face a face e de contemplar a Tua glória, Senhor.
Oh meu Deus, sopra sobre nós o teu alento, para que a tua igreja possa irradiar a tua glória e o santo evangelho na cidade de São Paulo, nesta nação e mundo afora, para o louvor do teu nome. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém.